Mais uma vez, bom dia a todos. É bom estar com vocês e eu preciso reafirmar que você é bem-vindo aqui neste lugar, a comunidade Viva, uma comunidade adventista do sétimo dia que se reúne às quartas, aos sábados e em outros momentos, porque entende a importância de estarmos juntos. E quando nos unimos, queremos de fato ouvir Deus falar ao nosso coração. O seu coração já foi preparado através de tudo de bom que ouvimos. E agora chegou o momento de abrirmos a palavra de Deus. E não combinamos nada com o Ministério de Louvor, não combinamos nada com a Sara. Mas eu me senti ali extremamente satisfeito ao ouvir tudo que aconteceu. Porque tem que ver com aquilo que nós vamos estudar nessa manhã. Você trouxe a sua Bíblia? Ela está aí em suas mãos, ou no telefone, ou o livro. Então, por favor, abra no livro de Isaías, no capítulo 6. Isaías, capítulo 6. O profeta Isaías é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. E toda vez que eu olho para o Emílio, eu fico com medo. Dito isso, o profeta Isaías é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Ele é considerado um profeta messiânico, porque em tudo que escreve, em cada entrelinha, Jesus aparece. Isaías é curioso, porque tem a mesma quantidade de capítulos que tem os livros da Bíblia, 66. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, num panorama geral, parece que, de fato, os primeiros capítulos têm muito que ver com a história do Antigo Testamento e os capítulos finais com a história do Novo Testamento. Mas o que mais me chama a atenção em Isaías e em seu livro é um padrão. Quando olhamos para a Bíblia e Deus chama homens e mulheres, o chamado ele é depois que o profeta tem uma visão correta de quem Deus é. E na minha cabeça, e eu acho que isso é uma verdade para você, uma comunidade como essa, as nossas famílias, a nossa vida, tem que ser pautada por uma visão correta de quem é Deus. E o chamado de Isaías, no capítulo 6, vai nos dar elementos para poder redefinir a visão que temos de Deus. E na escola sabatina falamos um pouquinho sobre a ira de Deus, aqui dentro. E eu disse para eles que o John Piper escreveu um livro chamado Providência. E eu aconselho você a ler. E nesse livro o John Piper diz o seguinte, que providência é a soberania de Deus agindo. Deus é soberano. E o que é a soberania? É Deus fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e não ter que dar satisfação a ninguém. Então a providência é quando Deus usa todo o poder que tem para agir na sua vida. E eu não acredito que você veio aqui por acaso hoje. Não acredito que foi porque você não tinha o que fazer. Eu entendo que você veio aqui porque a soberania de Deus agiu. E em sua providência Ele nos trouxe aqui. E Ele nos trouxe porque há algo que você precisava ouvir nas músicas que cantamos, no momento do break ali, no estudo, na confraternização um com o outro. E agora, ao estudarmos a palavra de Deus. Isaías tem uma visão de Deus. E ao ter uma visão de Deus, Isaías estipula alguns parâmetros que eu e você temos que ter para definir bem quem Deus é. Pastor, por que isso é importante, relevante, de tudo que a gente podia estudar? Porque uma visão errada de quem Deus é vai acarretar em uma visão errada que você tem de você mesmo e do mundo. E na teologia chamamos isso de cosmovisão. Da forma como cada indivíduo olha o todo. E isso não é feito no vácuo, há pressupostos. E começa com uma visão de quem Deus é. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? E Isaías vai nos ajudar a entender um pouquinho mais acerca de quem Deus é. E esse é um tema muito especial. Vamos ler. Capítulo 6, a partir do verso 1. Eu leio na minha Bíblia e você acompanha na sua e a gente vai estudando juntos. Diz assim, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías está dizendo, eu vi Deus. Então, se há alguém que de forma fidedigna, coerente e verdadeira pode falar de Deus para nós, é Isaías, ele viu Deus. Só que o texto começa dizendo assim, ó, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Por que Isaías cita o rei Uzias? Você já parou para pensar? Será que é apenas um marco cronológico? Para a gente ir lá no livro de Crônicas e ver, em que ano foi que o rei Uzias foi rei mesmo? Reinou do 16 aos 52 anos, reinou muitos anos esse rei. Quando é que ele foi? Qual era o período? Ah, esse é o momento da história. Será que é só para isso? Não é. Isaías está criando um contraponto. E ele diz, olha, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Sabe quem era Uzias? Que reinou por algumas décadas. Ele foi um grande rei. Quando fizeram uma contagem do exército do rei Uzias, havia quase 310 mil homens de batalha. É um grande exército ou não é um grande exército? É o contingente militar do Brasil. Diz assim, ó, no ano do rei Uzias, que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E o rei Uzias era alguém que tinha um grande exército ao seu favor. O rei Uzias, ele prosperou, teve grandes vitórias. O rei Uzias é aquele que inventou a balística, a catapulta, lembra? Aquele instrumento medieval. Tudo isso é atribuído ao rei Uzias. Ele era um perito militar. O rei Uzias, me perdoem, e vocês vão me conhecendo, e vai ver que eu não tenho algumas preocupações, mas o rei Uzias era o cara. Ele olhava para o seu reinado, ele era próspero. O rei Uzias não tinha medo. Quando ele ouvia falar das crises das nações que se avizinhavam, ele não tinha essa preocupação. O rei Uzias não estava preocupado com o número de seguidores. Ele olhava e dizia assim, ó, eu sou o cara. Eu não tenho dificuldades, eu consigo enfrentar os intempéries, as lutas da vida, os altos e baixos. Esse é Uzias. Mas Isaías diz, no ano em que Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele está fazendo um contraponto, ele está dizendo assim, cadê Uzias? Cadê o grande rei de Israel? E ele diz, ele morreu. Isaías está dizendo assim, eu estou olhando para o trono de Israel e o trono está vazio. Não tem quem governe o exército. O reinado está passando por uma crise. Cadê Uzias? Uzias não é tão bom. Cadê Uzias? Mas Uzias passou. E ele diz, nesse ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E aonde o Senhor estava? Diz Isaías. Aonde ele estava? Ele estava sentado em seu alto e sublime trono. Isaías está dizendo, Uzias é transitório, mas Deus é eterno. Sobem reis e caem reis, mas o Senhor é eterno. Ontem nós fomos na casa da Lenilha, e foi assim uma experiência extremamente agradável. Tinha lá quase 30 pessoas no pequeno grupo, foi muito bacana, né? Experimentamos lá os quitutes veganos da Lenilha, e é bom mesmo o negócio, viu? Ela fez lá um sorvete que dá de 10-0, um monte de sorvete, quem toma aí, viu? Coisa boa. E tinha lá muita gente, né? E foi muito interessante. O Júnior estava lá também. E foi bom, né, ouvir, ver as pessoas comentando. E o Gilberto, que não está aqui, ele pediu a palavra e falou, pastor, no momento de oração, pastor, eu tenho um pedido de oração. Eu falei, pode dizer, nós vamos orar. Ele falou, meu pedido de oração, e se ele estivesse aqui, ele ia confirmar. É que oremos por amanhã, porque amanhã vai ter uma eleição, e essa eleição se assemelha à eleição presidencial, e o nosso país está desgovernado, e há uma instabilidade financeira. E ele falou, e eu falei, é verdade, tudo isso é verdade, é muito importante. A Bíblia nos orienta a orarmos pelos nossos governantes. Aqui não é um sermão político, mas é para dizer que sobem reis e caem reis, o país se estabiliza e desestabiliza, o mundo se governa e se desgoverna. Mas Isaías está dizendo, eu tenho uma visão de Deus. E contrapondo Uzias que morreu, Isaías diz, Deus não morre, Deus não passa, Deus é eterno, Deus não cede o seu trono, Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Em outras palavras, ele começa a descrever quem Deus é. E para Isaías, sabe quem Deus é? Aquele que governa todas as coisas. Aquele que governa todas as coisas. E nessa manhã, essa verdade precisa de fato ser uma verdade sua, não só de Isaías. Deus é o Deus que governa todas as coisas. Ele diz, eu vi o Senhor, e o trono não está vazio. Deus está sentado no seu trono. Então, a despeito da crise que a sua vida enfrente,
a despeito de qualquer situação difícil que você e eu possamos enfrentar, de qualquer frustração, de qualquer diagnóstico desfavorável, negócio mal feito, Deus está sentado no seu trono. Isso presume que Deus está controlando todas as coisas. O Sani disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não deixou o mundo à deriva. A sua história não é um conjunto de coisas aleatórias, não é. E por mais que você tenha pensado assim em algum momento, Deus está no controle de todas as coisas. Ah, pastor, por que as coisas não acontecem como eu quero? Porque nem sempre aquilo que você quer é o melhor. Nem sempre. Eu tenho 2 meninos, está aqui, o Luiz e o Isaac. E eu estava falando para o Júnior, eu tenho 2, mas quando junta parece que é 10. 10. Imagina se tudo que o Luiz pedir eu der. Não dura um mês esse menino. Perguntei, Júnior, você tem quanto? Ele falou 13. Ele falou, o mais novo tem 18 anos. Eu falei, está tudo criado. E como dizem em alguns lugares, já vingou já, né? Mas os meus ainda estão por vingar. Imagine que eu dê tudo que o Luiz quer. Tudo que o Isaac quer, com 3, 4 anos. Não vinga, gente. Então, nem tudo que a gente quer, Deus nos dá, porque nós, às vezes, não sabemos nem pedir, como diz Tiago. Mas Isaías está dizendo para mim e para você, sabe qual é a visão correta que você tem que ter de Deus nessa manhã? Primeiro, Deus está no controle da sua vida. O trono de Israel está vazio, mas o trono do universo não está vazio. E por mais que você conclua em algum momento que as instabilidades evidenciem que Deus os abandonou, é apenas a moldura para Deus agir ainda mais, para manifestar ainda mais o poder na minha e na sua vida. Então o trono do universo não está vazio. E ele vai ainda descrevendo quem Deus é nos próximos versos. No verso 2 ele diz, serafins, é a visão de Isaías. E ele diz, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, diz o texto. Com 2 cobriam os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. O que Isaías está vendo é um Deus que é diferente, é um Deus que é santo e que é servido pelos anjos. E quando a gente olha aqui essa ênfase no santo, 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 alguns dizem não, é porque a visão de Isaías é do Deus trino, não é. Essa repetição, santo, 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 é a mesma que Jesus usou em alguns momentos, dizendo, Marta, Marta. Está dando ênfase, está chamando a atenção. E às vezes eu digo, Luiz, Luiz, Isaac, Isaac. Em outras palavras, Isaías está dizendo, os anjos estão dando ênfase a quem Deus é. Então Deus é aquele que governa o universo. E segundo Deus, Ele é santo. Extremamente santo. Diferente. De natureza diferente dos seres humanos. E olha, gente, quando eu falo de Deus, eu até, no meio do caminho, eu fico procurando as palavras certas. Me dá até vontade de voltar do meio do caminho. Porque não é tão simples falar de Deus. Teologia não é o estudo acerca de Deus. Isso é presunção. Teologia é o estudo acerca daquilo que Deus revelou. Deus diz, eu quero que a comunidade viva saiba isso de mim. Então eu revelo, eu descortino, eu falo. É assim. Eu não caço Deus numa brincadeira de pique-esconde. Pronto, achei o Senhor. Não é assim. Não é. Isaías diz, Deus está governando o universo e a sua vida. Mas entenda uma coisa nessa manhã, Deus é santo. Deus é santo. E essa compreensão de quem Deus é vai nortear a minha vida e a sua vida. E eu não estou dizendo com isso que você tem que ter medo de Deus. Não é isso. Eu só estou dizendo para você que Deus é tudo aquilo que nós não somos. E por isso Ele pode dar aquilo que realmente precisamos. Deus é tudo aquilo que nós não somos. E é Ele quem pode dar tudo o que nós precisamos. Ele é o único capaz de preencher o vazio que há em nosso coração. Dinheiro, título, fama, prazer, nada, boa comida, viagem, nada preenche no seu coração o lugar que é de Deus. Nada cabe aí. E é por isso que ele está dizendo, Isaías, quer ter uma visão correta de quem Deus é? Primeiro, Deus está no controle de tudo. Segundo, esse Deus é um Deus santo. Não é o pastor Emerson, cheio de falhas. Eu cheguei na casa da Lenília ontem, eles estavam fazendo bioimpedância. Tinha 2 futuros médicos que estão estudando lá no Paraguai. Não é, Júnior? Paraguai? No Paraguai estava lá fazendo bioimpedância. Ela fez, e ela acho que tem 50 anos. Não, 48.
e deu 50. Acho que é isso, se eu não estou enganado. Ela falou, pastor, agora é sua vez. Quantos anos ela tem? Sabe não? Alguém fala, ela não está aqui não, conta para nós. Como é que é? Ninguém sabe, não? Eu sei que deu 2 anos a mais do que ela tinha. E aí ela ficou brava, cara. Não, como é que pode? Isso tal. Ela falou, pastor, agora é sua vez. Eu falei, a minha vez? Sério? Ela pastor, faz. Eu falei, tem certeza? Aí o rapaz falou, tem que tirar meia. Eu falei, tem que tirar meia para fazer esse negócio aí? Vocês querem humilhar o pastor? É verdade? Aí eu fui lá fazer e o camarada me esculachou. Falei, pastor, tá com gordura não sei aonde. E eu achando que estava bem, né? E ele falou, olha, tá aí cheio de um monte de coisa. Eu falei, mas como? Eu malho? Eu falei para ele, né? Eu faço dieta. Aí ele falou, e quem fez sua dieta? Eu falei, eu. Aí ele falou, você, pastor, fez sua dieta? Eu falei, foi. Ele falou, pastor, tô achando que o problema está aí, viu? O pastor não é perfeito. E me desculpe dizer, nenhum de nós somos. Deus é tudo aquilo que nós não somos, e só Ele pode dar aquilo que nós precisamos. Ele está no controle, Ele é santo, e eu quero terminar onde Isaías também termina. O texto diz que os anjos estão cantando santo, santo, santo. Os serafins se queimam diante da presença de Deus. E o verso 4 diz, a base do limiar se movia, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Está vendo por que ele falou de Uzias? Ele diz, gente, o rei Uzias morreu, mas na verdade eu estou vendo o verdadeiro rei. Mas qual é a postura de Isaías diante de um Deus que governa e que é santo? É uma postura honesta. Isaías diz, ai de mim, porque eu sou o quê? Homem de lábios impuros, eu sou um pecador e vivo no meio de gente pecadora. Isaías foi o cara e ele poderia ter dito assim, Senhor, ai de mim que te vi, mas eu sou melhor do que Israel. Eu sou profeta. Eu fiz teologia no NASP. Não, que isso, pastor? Que isso? Eu sou melhor do que Israel. Eu estou vendo o Senhor porque é um privilégio para mim. Eles não veem, mas eu vejo porque é um privilégio. Isaías não diz isso, porque a visão correta de quem Deus é nos fará ter a visão correta de quem nós somos. E quando nos aproximamos da cruz de Cristo, a gente entende por que Jesus tinha que morrer. E o Robert disse algo interessante na lição. Ele disse que a ira de Deus é uma manifestação do seu amor para nós entendermos o quão o pecado é maléfico. O quanto o pecado é ruim. E todos nós somos pecadores. Paulo diz que todos pecaram e carecem. Pode ser que o meu pecado seja diferente do seu, mas todos nós erramos. E se você acha que pecado tem que ver com aquilo que a gente faz, lembre-se o que Jesus disse. Lembra o que os antigos disseram? Não adulterarás, eu porém vos digo que se alguém olhar, já adulterou. O que Jesus estava dizendo? É que pecado não tem que ver só com aquilo que nós fazemos, pecado tem que ver com aquilo que nós pensamos, pecado tem que ver com quem nós somos. Davi disse, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi não foi fruto de um adultério, mas Davi estava dizendo, quando eu nasci, o Luiz e o Isaac nasceram no hospital português, lá em, português lá em Salvador, São Soteropolitano, igual o pai. E no dia que o Luiz nasceu, o rapaz falou, desça lá embaixo, porque aqui já sai com o registro. E na minha época não era assim. Na minha época, saía com o registro, mas tinha que ir depois, né, saía com a declaração, ia depois para o registro. E o CPF, então, eu me lembro que quando eu tirei CPF, eu era grandão, tinha que levar um monte de documento, deixava lá, e depois de 5 anos, tu ia buscar, o CPF ficava pronto, e o CPF não era um cartão, na minha época era um cartão azul. Alguém ainda tem esse cartão azul? Não tem, brincadeira, é? Tu tem esse cartão azul? Tá aí contigo? Pega aí para me ver. Mas antes de mim e ela, que somos jovens, era um papel. Alguém tem esse papel? Não, ninguém tem esse papel aqui. Não, dona Janete, a senhora tem um papel? Não acredito. Uma mulher tão jovem, distinta como a senhora, tem um papel? Não tem. A senhora está querendo só... Me dê aqui. Me dê o seu CPF. Me dê aqui o seu CPF. Pronto. Então, na minha época, foi esse aqui, ó. Alguém... Uma salva de palmas para ela, porque ela tem esse negócio aqui, gente. Né? Quem tem também? Você também tem? Luara também tem? Mas porque vocês são tão jovens e tem isso aqui, né? Pois na minha época era isso aqui, ó. Você deixava um monte de documento e depois voltava para pegar isso aqui 10 anos depois, acompanhado pelo pai, pelo delegado da Polícia Civil. Era uma confusão. Aí o rapaz disse assim, ó, já te devolvo, viu? O rapaz disse assim, ó, desça. Aí quando eu cheguei para pegar o registro, o escrivão falou, ó, já tem o CPF dele aí. Eu falei, tá de brincadeira. Já tem. E aí lá na certidão de nascimento moderna, né, hoje,
tem lá o CPF do Luiz e depois o Isaac, o CPF do Isaac. Eles são soteropolitanos, nasceu no Brasil, no planeta Terra. Mas Davi está dizendo, quando nós nascemos, recebemos um carimbo de que todos somos pecadores. É por isso que ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Isaías tem uma visão correta de quem Deus é. Isso abaliza para que de fato tenhamos uma visão de quem nós somos. Nós somos carentes de um Deus que é santo. Todos erramos. Você pode censurar o pastor ou qualquer outro porque gosta de comer um docinho, e eu descobri que o Fábio também gosta. Mas todos nós temos as nossas limitações. Algumas a gente tem coragem de falar, outras a gente esconde, mas todos nós temos. Isaías está dizendo, Deus é santo, governa, e ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Mas a história termina dizendo que algo acontece, o mesmo que vai acontecer comigo e com você agora nessa manhã. O texto diz, então, verso 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Diga amém por isso. Deus diz, que bom, Isaías, que você reconhece quem eu sou e quem você é. E quando nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos, o Senhor pode fazer por nós aquilo que só Ele pode fazer. Irmãos, eu não posso, queridos amigos, ficar aqui e dizer, faremos uma fila, você pode confessar o seu pecado e eu vou lhe perdoar. Não posso. A não ser que o seu erro tenha sido parte comigo. E ainda assim você precisará se reconciliar com Deus. Mas Isaías está dizendo que Deus declara ele puro, perdoa a iniquidade, perdoa o pecado. E nessa manhã é o que o Senhor deseja fazer por mim e por você também. Nos dar a oportunidade de recomeçar, de uma nova vida. Primeiro, o Senhor é aquele que governa, e Ele governa a sua vida. O Senhor é aquele que é santo, e por ser santo pode dar tudo aquilo que de fato precisamos. O Senhor é aquele que manifesta graça, porque agora a brasa toca nos lábios de Isaías. E Ele está dizendo, eu estou tornando você santo, Isaías. Ninguém pode fazer isso. Eu posso e faço. Você não pode fazer isso por si só, mas o reconhecimento de quem você é permite que eu faça o que eu quero fazer. E nessa manhã eu queria perguntar para você, será que não está na hora de você corrigir a sua visão de quem Deus é? Talvez em toda a sua trajetória, e isso não tem que ver com o tempo de igreja, porque na Bíblia há a mensagem, Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim, ó, vinde a mim aquele que está cansado, sobrecarregado, que está cansado da religião, e a religião às vezes cansa, cria um fardo insuportável de ser carregado, pinta um Deus irado que precisa ter a ira aplacada, pinta um Deus que nos acompanha para dizer, tá vendo aí, ó, falei que você ia errar. Esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Criador. Quem sabe você tem sofrido porque a sua visão de Deus está equivocada. Quem sabe você tem olhado para você e tem se achado melhor do que você é, porque a sua visão de Deus está equivocada. Ou quem sabe você tem se achado pior, porque a sua visão de Deus está equivocada. Quem sabe você acha que o mundo te deve alguma coisa e tem que estender um tapete vermelho para você chegar e ficar no melhor lugar, porque você tem uma visão equivocada de quem Deus é e de quem você é. Ou quem sabe você anda pelos cantos se escondendo para que ninguém te veja, porque você tem uma visão equivocada de quem Deus é e de quem você é. Não importa em que extremo você está, a visão correta de Deus nos dará uma visão correta de quem nós somos. O governante do universo, o santo, nessa manhã, está olhando para mim e para você dizendo, vamos viver a partir de hoje uma nova história. Esqueça tudo que passou. Lançado no fundo do mar, os seus pecados, sua percepção, é hora de desconstruir. E eu vou tomar emprestado o vocabulário da Fabi, é hora de ressignificar a visão que você tem de Deus. E dizer, Senhor, reconheço quem o Senhor é e quem eu sou. E por isso nessa manhã eu aceito o que o Senhor tem para me dar. Uma nova vida,
para viver convicto de que os melhores dias ainda estão por vir. E para terminar, pela primeira vez Deus vai falar. Em todo esse encontro de Isaías com Deus até agora é só Isaías falando, descrevendo Deus, a situação, os serafins, dizendo quem Ele é. Mas agora Deus vai falar. E Deus fala. Deus fala. Irmãos, Deus sempre fala. É incoerente concluir que Deus não fala. Um Deus que quando Adão e Eva pecaram, Ele disse: cadê vocês? Eu estou no lugar de sempre, mas vocês não estão, mas eu não consigo viver sem vocês. Eu quero falar, eu quero me relacionar, eu crio a igreja depois, eu encontro outros meios, mas eu quero falar com vocês. A Bíblia é a palavra de Deus, então não dá para cogitar que Deus não fala. Deus fala, Deus sempre fala. E nessa manhã Ele está falando, e agora Ele vai falar com Isaías. E depois disso, diz o verso 8, e o último que vamos ler, depois de tudo isso, da visão de Isaías, Ele diz: eu ouvi a voz do Senhor. Agora Deus fala. E deixa eu contar um negócio para você. Toda vez que Deus vai falar, eu ouvi a voz do Senhor e disse o Senhor, assim diz o Senhor, e Jesus falou, para mim são as partes mais importantes da Bíblia. As histórias são lindas, mas quando Deus vai falar, é outra coisa. E o texto diz: eu ouvi a voz do Senhor, do Santo, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. A primeira vez que Deus vai falar, depois da visão de Isaías, é para saber se Isaías pode ser um bom representante de quem Deus é. Sabe por que o Viva existe? Não é para ser fim em si mesmo. A comunidade Viva existe para ter uma correta visão de quem Deus é e para dizer assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Alguns para ter a correta visão de quem Deus é durante a semana que vai começar, no restante desse sábado, ainda em todo 2025, precisa de você. Precisa que você diga como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Eu sei quem o Senhor é e por isso eu posso falar. Seguramente, se eu fosse apresentar a maioria de vocês, eu não saberia apresentar, pelo pouquíssimo tempo que convivemos. Ontem eu falei para o Fábio, mandei um convite para ele, a gente se reunia, eu, ele e o Bruno, lá onde eu moro. E depois, falando de malhar, eu falei: bora malhar lá no meu condomínio, onde eu estou morando, eu mando um convite para você. Ele falou: pastor, mas eu tenho um apartamento lá. Eu falei: tu tem? Tenho. Foi por isso que quando eu mandei o convite apareceu: rosto já cadastrado, pode entrar. Eu não sei nada sobre vocês. Eu seguramente não conseguiria apresentá-los. Mas eu sei o suficiente nessa manhã para falar de Deus para vocês. E é isso que Deus espera de mim e de você. Uma visão correta de quem Ele é, para falar aos outros com coerência de quem de fato Ele é. E para algumas pessoas, o sermão mais eficaz que elas ouvirão é a sua vida e a minha vida. Isaías vê, o Senhor pergunta, fala. E quando o Senhor fala, Ele está dizendo: Isaías, eu posso contar com você? Para você ser aos outros a minha voz, as minhas mãos, as minhas pernas, o meu abraço. Nós vamos ouvir uma mensagem de louvor especial agora, que vai nos ajudar a entender um pouquinho ainda mais. E nós não combinamos nada, mas Deus alinhou tudo. Vai continuar falando sobre a santidade de um Deus que espera de fato que eu e você possamos ter uma visão correta de quem Ele é e saiamos para falar a outras pessoas. Já não tem mais espaço aqui no Viva, tem que pôr cadeira, mais cadeiras. E que continue assim. E que durante a semana eu fale corretamente quem Deus é. E outros tenham o desejo de estar conosco. E que nos outros encontros sejam assim. E quando a gente mudar para o templo, continue assim. E que logo quando mudarmos para o templo, já não tenha mais espaço lá e tenhamos que pensar em alguma coisa. Porque estamos, de fato, tendo uma visão correta de quem Deus é e falando corretamente quem Ele é para outras pessoas. Se você quer dizer: Senhor, obrigado pela visão correta de quem o Senhor é. E eu quero me levantar para dizer aqui, ó, eis-me aqui, me envia.
para onde eu estiver, falar com coerência de quem o Senhor é. E tem muita gente que dá um testemunho errado de quem Deus é. Tirano, egoísta, egocêntrico, raivoso. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia governa, é santo, é gracioso e está fazendo um convite para mim e para você. Entregarmos a nossa vida nas mãos dele e permitir que ele, através de nós, de fato, possa se apresentar a outras pessoas. E se esse for o desejo do seu coração, eu quero orar por você, por sua família. E enquanto eles cantam, lá no finalzinho, vamos ficar todos de pé e vamos orar ao Senhor agradecidos, né, pelo privilégio de estudar a sua palavra. Mas nem só uma correção, nem enquanto a gente canta, enquanto todos cantam. Cantem com a gente. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios,
Querido Deus, o Senhor ouviu o teu povo cantar e eles cantaram da santidade do Senhor. E com isso reconhecemos quem o Senhor é, quem nós somos e o que o Senhor deseja fazer na nossa vida. É por isso que mais uma vez colocamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor. Nosso coração, a nossa família. E se a nossa visão de quem o Senhor é esteve errada até aqui, equivocada, e isso criou ruídos na visão de quem nós somos e da nossa missão, daquilo que temos que fazer pelos outros, nesse momento diante do Senhor e na beleza da tua santidade, nós pedimos perdão, reconhecemos as nossas limitações e suplicamos que, assim como o Senhor fez com o profeta Isaías, nesse momento, por tua graça, não precisamos, não merecemos, precisamos, mas não merecemos, não temos como pagar. Não é porque somos vegetarianos, não é porque vimos a igreja ao sábado, não é porque devolvemos o dízimo. Nada disso nos torna dignos de ver quem o Senhor é, de receber do Senhor o que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos tratado melhor do que merecemos. Mas nesse momento o Senhor faz com que um anjo, ordenado por Ti, traga santidade à vida de cada um de nós que estamos aqui. Toca, Senhor, nos lábios, na vida, no coração. Nos declara limpos, perdoados. Nos dá uma carta em branco para recomeçar. Conduz a nossa vida. E quando o Senhor perguntar, quem enviarei? Quem vai mudar a história de Luiz Eduardo Magalhães? Quem fará a diferença no Jardim Paraíso? Quem vai fazer diferença na comunidade médica? Quem vai falar para os empresários da cidade? Quem vai falar para os universitários? Quem vai mudar a vida dos jovens? Que a comunidade viva, cante santo, eis-nos aqui, envia-nós. Reconhecemos quem somos, mas em tuas mãos podemos ser mais do que temos sido. Então, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Cuida como só o Senhor pode cuidar. E que ninguém daqui saia sem a certeza de que teve um encontro contigo e de que cada detalhe, de cada sensação ativada foi apenas para preparar o nosso coração para ouvir a voz do Teu Espírito. E que saiamos daqui para viver tudo isso juntos como uma família. É a oração que pedimos, agradecidos e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.